E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Nós, como beneficiários do Senhor Jesus Cristo, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Ao nascer do sol e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Deus conosco. A menina irmã Alice canta em momentos no tabernáculo da fé. Através daquela cruz, vem a paz ao coração, tirando todo o mal, quebrando a maldição. Aquele sangue escorrendo fez um rio na minha vida, curou todas as feridas, limpou meu coração. Se você chora por um passado que não passou, no monte não há vista solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você, Jesus passou. Cura os conflitos e as ansiedades das marcas mais profundas, te dá liberdade.
Nós, como beneficiários de Jesus Cristo, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Ouvintes, São Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A mesma convicção nós temos de ter, que aquilo que nós pregamos, que aquilo que nós ensinamos, é do Senhor. Isto com certeza absoluta, porquanto o que ensinamos é o que Paulo ensinou. O que ensinamos para os homens, para os obreiros, para os diáconos, para as mulheres, para as crianças, para os servos e patrões, tudo São Paulo foi quem ensinou. Portanto, quem ensina é Deus. O profeta desta era ficou muito descansado nisto. Quando ele foi levado além da cortina do templo, e que aquela multidão, que eram pessoas, suas convertidas, disseram: nisto estamos confiados. Isto é, quando ele fez aquela grande declaração: se os de Paulo entrou, os meus também entrarão. Quando eles a uma só voz exclamaram: nisto estamos confiados. Ele disse: porquanto eu ensinei o que Paulo ensinou. Por sua vez, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos ensinei, o que também vos ensinei. Partindo deste princípio, nós entendemos que pregamos um evangelho que, se nós próprios, nós mesmos que pregamos, não vivê-lo, estaremos reprovados. Voltando a São Paulo, ele disse: eu reduzo meu corpo à servidão para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pregamos, portanto, uma mensagem, um evangelho, que se nós não vivermos este evangelho, o qual pregamos, seremos reprovados, porque é o único e verdadeiro evangelho. Agora, na mensagem ao nascer do sol, nós podemos deduzir todas estas verdades. Mensagem tremenda, própria para a chamada Páscoa, ao nascer do sol. Se a semente não houvesse estado sobre a terra, não poderia jamais viver. Se a semente não estivesse na terra, claramente não poderia viver. Tinha que estar sobre a terra e tinha que germinar. Ao nascer do sol, quando a luz brilhou, e não importa quanto tempo se manteve em trevas aquelas sementes, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. O sol fala do Filho de Deus,
do Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça. É o Verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. E ele veio para repartir isto conosco. E com razão é que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Mas em tempo devemos acudir esta verdade, que não é evangelhos, mas sim o evangelho. Porque, na verdade, quando todo segmento religioso, cristão evangélico, cada um tem uma doutrina, isso significa que cada uma tem o seu evangelho próprio. Porque é através dessa doutrina que se declara a salvação. Você não vai saber, então, saber claramente qual delas que é o evangelho. O evangelho ao qual São Paulo se refere. A própria palavra evangelho significa boas novas. Significando, então, evangelho apostólico, profético. Porque o evangelho é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja aí aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Não tem como escapar da verdade, desta realidade. Se nós quisermos questionar, isso não muda o quadro. Ou estamos no Evangelho de Paulo, dos apóstolos, ou não estamos. Estamos num falso evangelho. Boas novas para quê, afinal de contas? Se um homem morreu por nosso bem, se um homem morreu para este fim, sermos salvos, então essas são boas novas. Se Cristo morreu por nosso bem, então essa é a única verdadeira boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas. Porém, jamais houve notícia como esta. Ele vive. Ele vive. Foi essa notícia que foi a maior de todas as boas novas. Porque ele poderia ter nascido como nasceu, morrer como morreu, mas se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós seríamos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios, capítulo 15. Então, ali estava a promessa cumprida na sua ressurreição. A promessa de que ele vive para sempre e que tem consigo as chaves, veja só, da morte e do inferno. Na verdade, quem tem as chaves não é Pedro, não é homem. Quem tem as chaves realmente é Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo em Pedro, ele tinha a chave.
Quando perguntaram para para os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, que faremos, irmãos? Com seus corações compungidos, você começa a ler em Atos 2, 37, 38. Então Pedro saiu na frente com a chave. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus estava lá assistindo aquilo. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse Pedro que falou isso estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido no Pentecostes. E foi pelo que ele passou para a multidão que os corações de quase 3.000 foram compungidos e fizeram esta pergunta: que faremos, varões irmãos? Eles estavam pedindo para abrir a porta. Aí estava Jesus Cristo em Pedro. Quando a sua sombra estava curando enfermos, era Jesus Cristo. Quando o coxo de nascença, há 38 anos, lá na porta formosa do templo, foi curado e entrou no templo saltando e glorificando a Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19 estava lá em Atos 2, 38, como está até hoje. Ali estava o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Aqui está Jesus com a chave da morte e do inferno. Ele pôde abrir aquilo, soltar a todos que estavam ali em prisão, que estavam aguardando o resgate pelo cumprimento daquilo que eles viveram através de símbolos, de cordeiros, animais. Todas as trevas foram desarraigadas, foram dissipadas. Já não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Agora não era questão de que ele haverá de sair mais. Ou é possível que ele saia? Eu creio que ele ressuscitará. Não, não é isso mais. A questão era que ele já havia saído de fato. Como saiu? Ele ressuscitou para justificar a nossa fé. Isso é que foi o Evangelho, esse que é o verdadeiro gospel, não é essa música satânica com letra evangélica. O gospel, que quer dizer evangelho, é isso é a blasfêmia, música gospel. O evangelho, as boas novas, o poder vivificador, a ressurreição, o cumprimento da promessa de Deus. Essa palavra evangelho é para provar ao mundo que ele tem sido levantado dentre os mortos. Ele disse: vá e diga aos meus discípulos que eu tenho ressuscitado dentre os mortos e que me encontrarei com eles para confirmar-lhes isto. Aleluia! Esta foi a luz espalhada lá na igreja primitiva, lá no Pentecostes.
por toda a terra. Eu provarei isto aos meus discípulos, disse Jesus. Vai, diga-lhes que eu não estou morto e que tampouco sou uma tradição para ser comemorada de ano em ano. Mas um Cristo vivo, eu me encontrarei com eles. E você é discípulo, você é discípula. Esta é a mensagem. É o poder de Deus. Por isso nós, como seus beneficiários, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Porque se o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós, então nós testificamos que Ele vive, em nome de Jesus Cristo. Amém.